galera, beleza? Tranquilo? Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do que fazer antes de se preocupar, né, com esses carros, antes de fazer um remap com eles. Não é o carro que a gente mais faz na oficina, mas a gente já apanhou bastante deles já por causa disso. THP, o famoso. THP, o francesinho que foi feito para os alemães. Então, o THP, acho que todo mundo sabe, né? Ele foi desenhado, né? Uma joint venture da BMW com a PSA, né? A Peugeot Citroën. Porque até na época a BMW não tinha um motor 1.6 turbo que servisse, né, pro que eles precisavam, então eles entregaram para a PSA o projeto porque eles já tinham começado o desenvolvimento, acho que eles optaram por gastar menos na época e fazer um motor que funcionasse para todo mundo. Então a gente vai achar a THP, tem basicamente duas versões, né, N14 e N18, vai achar em Mini, DS3, DS4, DS5, né? 308, C4 Lounge, DS5, acho que tem isso aí. DS5 também. Aí vai ter no Cactus. Bom, basicamente todos os Peugeot Citroën 1.6 turbo são THP. Sim. BMW teve por um período mais curto. Todos os Mini 1.6 são THP? Não, tem o Mini que tem o Supercharger. O Supercharger que não é THP, o Supercharger é Tritec, que é o predecessor do e-Torque da Fiat, né, porque ele era desenvolvido em parceria com a Daimler na época e virou o e-Torque. Ele tinha 1.4 e 1.6 e tinha 1.6 Supercharger, que era o que víamos nos Mini S, na verdade, né? Aí, bom, desses motores, o que a gente mais vê de problema nesses motores? É o padrão BBB, né, igual a gente estava conversando. Bico, bomba e bobina. Então é normal ter problema de bomba de alta nesses carros. Teve até uma conversa que na Citroën, se você comprou um Citroën que não quebrou bomba de alta, você não comprou um Citroën. Você ainda não tava, ainda não quebrou bomba de alta. E antes a galera sempre falava, não, porque se usar pódio não dá pau. Exato. Até com pódio tá dando pau. Não, é verdade. A gente desmontou esse carro, inclusive a gente teve uma surpresa um belo dia, que sem explicação ele parou de atender, tanto pressão, e foi logo depois de a gente ter mandado limpar os bicos. Aí imagina o susto. Então ele não atendia, achei que era bico, a gente resolveu, não era, no fim das contas não era bico. A bomba, ela trabalha, por exemplo, as bombas dos TSI, ela é uma bomba de pistão. Sim. A bomba desse acionamento direto é acionamento por pistão, e essa aqui não é acionamento por pistão, ela trabalha com, na verdade são dois pistões, né? Mas ela trabalha com uma movimentação de aperta um e aperta outro, e Volkswagen é um pistão só, pelo menos os que eu já vi é um pistão só. Up, 2.0 TSI, 1.0 TSI, 1.4, o EA211, EA888, EA113, é um pistão só, é pistão simples. E aqui é duplo. E aí o que acontece? A mola estava completamente usinada na lateral dela, de esfregar na carcaça. Por quê? Eu não tenho certeza se isso é um problema de projeto, se isso é um problema de desgaste mesmo. Já aconteceu de desgaste prematuro, que aí eu acredito que seja um problema de projeto. Sim. Mas é o que acontece. É muito comum nesses carros também ter problema, igual a gente estava conversando, a parte de tensão na corrente, né? Na corrente começa a fazer aquele barulho de metal batendo, o cara acha que não sobrou nada. Exato, começa a bater. Se der tempo do cara achar que não sobrou nada, ótimo, ainda dá para arrumar. O duro é quando ele tem certeza. E que mais? Isso só lembrando pra galera também, pra vocês aí, que independente se o carro é fuçado ou não, se tem remap, se não tem, esses problemas que a gente está falando é crônico do carro. Então, sendo original, estágio 2, estágio 3, estágio 25 é a mesma coisa, entendeu? Aí quando a gente vai pensar em remap para esses carros, a gente tem que lembrar de um negócio muito, muito simples, assim. A parte de intercooler desse carro, ele é 100% desenhado para o carro original. Sim. E assim como o water cooler do Up, por exemplo, o intercooler dos 20 válvulas, ele mal suporta o carro original. Sim. Então é no gargalo pro original. Qualquer extra que você faz, ele fica subdimensionado, e aí você começa a sobrecarregar bobina, sobrecarregar vela,
aí você começa a ter problema de misfire, você começa a sobrecarregar bico por causa de temperatura que ele não consegue atender, a ECU fica louca. Então, assim, é um problema que é interessante. Tanto que tem muito desses daí, pelo menos um amigo meu tinha até um DS3 estágio 2, e assim, você segurava o pé na estrada, acendia lá aquela luzinha do THP lá, service lá, e daí o carro parava de subir pressão, depois de um tempo ele apagava e voltava. Então, e aí, inclusive, aí o pessoal começou a trocar intercooler de DS, Sim. DS3, DS4, DS5. Só que daí vieram outros problemas, né? E aí no sistema, na parte de pressurização do DS, tem dois problemas, pressurização dos PSA, na verdade, né? Tem dois problemas, a tubulação, nas primeiras versões ela é de plástico, e no engate ela vem uma luva de borracha, de alguma borracha. Sim. Aquilo é horrível, sim, porque é muito fácil de dobrar e é normal, por entrar errado e apertar demais, aquilo tá cortado. Sim. Eu já peguei uns 3, 4 que, isso é novo. E aí vai ver, tá desmanchado, assim, tipo, ele abre em 2. E até para vocês saberem também, mesmo que tenha intercooler, etc, lá, você faz upgrade de pressurização, você faz os pipes da vida lá, charge pipe, não sei o que, boost pipe, e etc. Mesmo assim, alguns ainda continuam vazando, né? Tem umas que não são realmente muito boas. E isso é um problema nesses carros, que muita gente fala, DS3 quebra, quebra, pô, montei estágio 3, tá quebrando a turbina toda hora. Tem que ficar muito ligeiro com isso, porque foi o que até falei em outro vídeo. Se tá vazando pressão, a turbina ela se vira para colocar a pressão para dentro pro que a central tá pedindo. E ela vai girar mais, vai dar excesso de rotação. Sim. E aí quebra a turbina. Então tem que ficar bem ligeiro quanto a isso. Sempre verificar, né, se tá vazando ou não, se tá tudo certinho. É aquele tipo de manutenção que demora, trabalhoso, enche o saco. Mas é bom de se fazer, pelo menos dar uma olhada se não tem a marca de... Porque sempre tem óleo na parte de pressurização. Sim. Então se estiver vazando, vai ter aquela lubrificação, você vai sentir aquele tubo oleoso, parece feio, começa a juntar sujeira. Parece vinil, né? Então. Verniz, né? Vai ficando brilhante, você consegue perceber. Então, mas quando começa a vazar, mais. Um problema desses carros, tanto do DS quanto do Mini, como a turbina é na frente e eles fizeram toda a parte de vedação, de proteção térmica, né, em volta da turbina, a temperatura acaba ficando mais alta ainda. Isso é um problema, porque quando você aumenta muito a temperatura, isso já foi testado em carro de corrida, quando você pega o pessoal de arrancada, eles preferem às vezes não usar manta térmica nas turbinas. Por quê? Porque você mantém o calor muito ali. E isso costuma fritar eixo, e aí você estraga óleo porque aquece mais, você trinca a carcaça. E no caso, trinca a carcaça, trinca coletor, trinca downpipe. Então tem que tomar cuidado, assim. Nem sempre proteger mais é melhor. Até estava te falando, estava numa conversa com um cara, ele perguntou, mas se você coloca a manta no downpipe e capa na turbina, ela não acende mais cedo? Não, a física inclusive diz ao contrário. Por quê? Porque se você manter o gás mais quente, você vai aumentar a velocidade dos gases, mas você vai diminuir a densidade dos gases. Então ele tem menos força para arrastar as paletas da turbina. Sim. E eles vazam mais fácil. Então, entre a folga que tem da palheta com a carcaça, passa mais gás. Então tem menos gás empurrando. O que a gente estava falando, até quando você passa o carro da gasolina para o álcool, a tendência no álcool é a turbina pegar mais rápido, porque você tem mais quantidade de combustível e o ar está mais denso. Isso é até uma coisa. Ou mistura de combustível mais Isso é até uma coisa que eu acho que eu falei a respeito, mas dá para ver naquele A3 Sport que a gente passou para E70, que a gente montou com 8 bicos e tal. Sim. A turbina acende mais cedo. Então você vê a pegada da turbina, a BR400, que ela demora mais para acender. Quando a gente mudou para E70, a curva já vem mais alta. Já. Não, ela já vem mais do zero, ela vem mais alta. E acende um pouquinho antes. Tipo, de dinamômetro a gente mediu acho que 120 RPM. Não é muita coisa, mas tem diferença. Mas é sensível. Tanto que você vai para arrancada, o pessoal vai para o metanol. Sim. É porque o metanol é muito melhor que o etanol? Não necessariamente, porque a sacada é entre você colocar muito mais combustível para roubar mais calor da mistura e você conseguir trabalhar com mais avanço, com mais proteção nesse ponto. Sim. Então, você vai pegando o FR, você pega na gasolina. O FR da gasolina é 15.
Só explica pra galera. Se fosse gasolina, né? AFR é Air Fuel Ratio, né? Então é a quantidade de ar para combustível. Da gasolina é 15. 15 para queimar... 15 moléculas de gasolina para uma de ar. Vamos dizer assim. 15 moléculas de ar para uma de gasolina, desculpa. Quando você vai para nossa gasolina, isso baixa para 13, por causa dos 27% de etanol, 12 e pouco agora com 27%. No etanol, se fosse anidro, seria 9. Etanol hidratado padrão, isso é 8 e uns quebradinhos, 8 e 2. Eu não lembro certinho o número, mas é 8 e uns quebradinhos. Até porque varia um pouco a quantidade de água que tem no etanol. Para metanol baixa para 7. Então é menos um pouco. É a metade da gasolina praticamente. E aí faz acender muito mais cedo, porque a densidade do gás de escape aumenta muito. Faz acender antes. Então eu tive umas conversas com pessoas que falaram assim, não, mas na gasolina é bom. Mano, gasolina não é combustível de corrida. Ponto. Então assim... Até porque ela te limita em vários pontos, né? A parte de detonação, temperatura, ponto, aí tudo. A gasolina faz acontecer um outro problema desses carros, que é que você estava comentando, de quebrar canaleta de pistão. Por quê? Porque é muito fácil na gasolina o carro ficar no limiar de detonação. Sim. E quando detona, a pressão da câmara dispara. Então ela começa a criar pressão e ela começa a criar pontos de pressão a mais, que é nas bordas. Então aí ela começa a querer forçar as canaletas. E é de um jeito que não é esperado. Porque, vamos dizer assim, a pressão que você está esperando, 130 bar de pico de combustão. Aí quando ela dá uma detonação, isso pula para 200, 250, 300 bar. Então assim, é momentâneo? Mas acontece. E aí você começa a forçar a canaleta. E aí quebra. Quando você vai para o etanol, isso diminui. Porque o risco de detonação no etanol é baixíssimo. Só que se detonar também, o pistão dobra no meio. O pistão sai uma flor. Sim. Principalmente nos injeção direta, né? Mas isso é meio generalizado isso. Então, e aí esse é o outro BO desses carros. Igual a gente tava falando. Esse carro é fácil de fazer upgrade de intercooler, né? Os Mini tem aquele sistema até pronto da SPA. Plug and play, né? Tem o plug and play da SPA. E não é plug and play, né? Não é plug and play. Ele funciona. Ele funciona. Não estamos sendo pagos pela SPA. A SPA não pagou nada de verdade. A gente entra num problema de os upgrades de turbina desses carros. Esqueceu de falar do coletor. O original. O coletor... O original também é um... Trinca, ele é primo dos T-Jet. Ele trinca. Não, eu até falei até por causa do sistema de proteção térmica. Sim. Ele sobrecarrega e turbina também dá pau, original. Também trinca. Então... o sistema de alimentação de óleo da turbina. Como ele é móvel, com o tempo, com algumas desmontagens, ele costuma criar folga e começar a vazar. Tem duas soluções. Uma solução é a solução barata, que é soldar, e aí ele fica fixo. A outra solução é trocar. Aí você tem que fazer um outro sistema, tem que usar mangueira. É o banjo, né? O parafuso banjo é aquele parafuso oco. Sim. E com aquela peça que vai em volta dele com 2 anéis de alumínio. Mas ele cria uma folga. Ele cria uma folga entre. Tanto que esse aqui já está soldado. Sim. Ele cria uma folga entre o tubo e a entrada do olhal. Sim. E aí ele começa a vazar o óleo. Falou de bobina já? De bobina a gente até comentou que é por causa da temperatura de intercooler que vai sobrecarregando e aí vai moendo. Pau de bobina. Um problema muito comum nesses carros. A wastegate desse carro funciona ao contrário. As wastegate normais, como elas funcionam? Elas são normalmente fechadas. Sim. Tem a mola fechando a wastegate e a pressão faz a mola abrir a wastegate. Para esse carro, para esse motor e para alguns outros motores da BMW, ela funciona ao contrário. A bomba de vácuo é que fecha ela. Então ela é normalmente aberta e aí quando você liga o carro, que cria vácuo no sistema, ela lacra. E aí o sistema de controle faz ela funcionar quanto precisando. Então é muito comum, porque por exemplo, quando você tem pressão positiva, se a mangueira estiver levemente dobrada, a pressão passa. Ela ajusta a mangueira e passa. Quando você trabalha com vácuo, se ela estiver levemente dobrada, em geral ela vai
terminar de dobrar. Sim. Aí o carro para de vir pressão, aí você fica louco correndo atrás. Às vezes é uma mangueira mal posicionada, ela não precisa nem estar ruim. Se ela estiver mal posicionada, terminou de dobrar, já é o suficiente. Então, isso é bem chato nesses carros, tem que tomar muito cuidado com isso. E sistema de arrefecimento? A gente teve um BOzinho desse aqui, porque engate rápido que vem embaixo do reservatório de expansão, ele simplesmente partiu. É o que a gente estava falando nos outros vídeos, né? É uma peça velha, né? Os carros estão começando a ficar mais velhos. Esquenta, esfria. Não tem o que aguente. Esses carros estão dando muito pau de mangueira também. Sim. Eu estou escutando bastante gente reclamando de mangueira de arrefecimento, porque o carro... às vezes você pega um carro... estou comprando um Mini com 30 mil quilômetros em 2010. Meu... Não é porque rodou são 11 anos parado. É pior do que o carro que andou, porque... Não em questão de desgaste de motor, óbvio que não, mas na parte de mangueiras, etc., resseca mesmo, não tem muito o que fazer. Mas aí é complicado. O ciclo mais malvado para o motor é o ciclo que os americanos têm como Granny Cycle. É o ciclo da vovó. É o cara que liga o carro, anda 5 km, vai até na padaria, não precisa andar 5 não, vai até na padaria, que é a 1 km, 2 minutos de casa. Sim. Vai, para, desliga o carro, entra, toma seu café da manhã, demora 20, 30 minutos ou 10 minutos, pega o pão, senta no carro, volta para casa. Foram 3 cold desliga start. o carro. Exato. Ele dá 2 cold start, duas partidas geladas que o óleo está extremamente viscoso, tem muito combustível no óleo por causa da partida, você não evapora esse combustível e aí o combustível ataca o óleo e ele perde lubricidade. Então, o carro tem 10 anos e rodou 30 mil quilômetros. Isso tem 2 posições. Ou essa, da pessoa que não usa o carro, sim, pega o carro, vai ali... É que normalmente esses carros, esses Mini são de final de semana, E né? esses carros aqui é o que você pega um carro com 30 mil, que é o cara liga o carro no sábado de manhã, derrete o carro no domingo, e volta, guarda e fica a semana inteira. Então, a maioria dos donos, na verdade, quando compraram esses carros, né, os Minis, etc., era mais final de semana mesmo, era mais a pegada do carro. Agora tem muita gente usando de dele, até porque o carro ficou mais barato. Sim. Mas é isso aí, é um carro de 11 anos. Quer dizer, depende, né, do ano, mas se pegar esse exemplo que a gente deu de um carro 2010, tem 11 anos já. Então, e não tem jeito, desgaste, manutenção, são coisas mais chatas de fazer. Uma coisa que você comentou que a gente esqueceu de falar. A parte de intake dos DS. Sim, verdade, original. Deles terem o problema das mangueiras ficarem porosas muito rápido e elas começam a soltar pedaço. E aí estraga. Às vezes até quebra e joga para dentro da turbina. Estraga a turbina. Sem nada, simplesmente por idade. Não, e vários carros aconteceram isso, um monte. Tanto que a maioria dos donos... Às vezes o cara compra o carro, não tem dinheiro para fazer um remap ainda, tá segurando uma grana, a primeira coisa que o cara faz é comprar um intake, porque você põe um mangotezinho aqui e beleza, acabou o problema. Vira uma proteção, tinha que ser um recall Mas... Eu não sei se os Minis dão esse pau também, acho que não. O Mini é muito diferente, né? Porque o DS ele tem um filtro aqui na frente. Sim. Os THP, os PSA na verdade, né? O filtro é aqui na frente. A gente não fala de outra coisa. E o Mini, o filtro é atrás, né? Que até porque tem aquele esquema da IM que você fura a tomada de ar do capô e faz um cold air, faz um CAI. Puta, animal. Como é que custa R$8 mil, mas faz o CAI tipo direto. Sim. Perfeito. Sim. Quando você pensa em performance, é lindo. E outra coisa que a gente esqueceu de falar é a parte de tampa de válvula desse carro, que dá muito BO. Vaza muito. Tem um problema da PCV também em cima, que faz a reutilização dos gases. Na verdade, a PCV é um labirinto que faz com que o vapor de óleo, né, que vem do motor, ele consiga reduzir a temperatura para escorrer o óleo e só o que sobrou ser readmitido. Só que são 2 peças, né, porque tem a parte da tampa e tem a parte desse labirinto. São 2 peças que vêm coladas uma na outra. Só que vem colada igual o nariz, eles não colam as bordas, então é normal vazar. Falaram que o dos flex novos não tem esse problema. Tanto que quando a maioria da galera, quando dá pau nisso aí, coloca do flex, né? Exato. Mas também ainda não sei, porque as do flex são muito mais novas, né, do que essas. Então não dá pra saber se foi realmente resolvido o problema. Sim.
mas com certeza são melhores que as antigas. Sim. Mas de resto, é outro carro bem legal. Legal. Esse carro vem com 165, né, declarado de fábrica. A gente consegue chegar, sem ter grandes problemas, né, de motor, 240 de roda. Esse no caso está nos 70, montado com bico extra, para garantir que a gente não vai ter problema nos bicos originais. Sim. Por ficar muito próximo do limite de vazão e ter problema por causa do limite da bomba original. Sim. Então, o limite desses motores, o pessoal fala uma coisa entre 250 roda no automático. E 45 kg de torque. No automático. Aí as bielas dão adeus. Sim, aí tem os DS3 já com 300 roda, mas daí é até o dia que aguenta. Então, até os DS3 mais novos com 300 roda, mas o torque não passa muito dos 40, mas mesmo assim, 45. Mas mesmo assim não aguenta. Então. É um estágio 3 seguro aqui, é uns 230, 240 roda, que é o que tem esse carro, e os 40 DS3 é uns 280, 270 roda. E olha lá. 10-3 até 260 seria um número mais bonito. 270 é o cara que gosta de arriscar um pouco mais e... Aí até legal, porque já tem tudo pronto para esses carros, né? Para poder montar forjado. Sim. Mas a melhor hora de montar forjado é antes de quebrar, porque custa caro comprar motor novo para fazer tudo isso. Mas é isso. Esse carro tem menos coisa para falar do que a gente tinha do T-Jet, do que a gente teve dos 20 válvulas para falar. Que vai ter de Up e A888. O que a gente ainda vai falar de Up e de A888. E a 888 ainda depende qual, né? Gen 1, Gen 3, porque cada um... Tem todo mundo essa dúvida aí? Cada um. Tem Gen 2, será? Vamos soltar o spoiler ainda, calma, gente. Depois a gente explica certinho, pegar a explicação da Volkswagen, o que é o Gen 1, o Gen 2 e o Gen 3. Porque tem um monte de vídeo no YouTube e a maioria fala errado, né? Tem bastante vídeo errado, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem, todo mundo erra. A gente errou também. A gente errou também. Acontece, né? 2 vezes a gente foi relembrado de um vacilo, na verdade. Tanto Um 100-200 num T-Jet, que a gente pegou o vídeo de não misturou foi com o outro. Não, nem foi isso. Foi o último vídeo que saiu do T-Jet amarelo lá, de GT15. A gente se confundiu, porque é tanto T-Jet, que aí pegou um vídeo do T-Jet que ele tava acelerando e tava falhando porque as velas estavam ruins. O 100-200 lá do final do vídeo tá tudo certo, gente. Só essa parte aí do que ele tá falhando, que é de outro carro, então só esqueçam aí, por favor. Foi erro meu mesmo. Foi só pra resolver, mas tá bom. Acontece. Mas é isso. Bom, galera, mesma coisa de sempre. Deixar o comentário, pergunta, ideia. Deixa o like aí. É importante deixar o like, se inscrever no canal. Gostando que a galera tá interagindo aí agora, vamos dar uma moral pra gente aí. A maioria, eu tava até conversando com o Alex ontem, a maioria das pessoas que estão nesse canal, que estão assistindo a gente, 63% não são inscritas, tá? A gente sabe que isso é normal no YouTube, mas, não custa nada, vocês não estão pagando nada, a gente tá tomando nosso tempo aqui de noite, fazendo um conteúdo legal pra vocês. Então, deixa o like aí, deixa um comentário, beleza? É isso. E vamos fazer mais vídeo que, pelo menos... Bora que agora vocês estão percebendo que agora são 2 por semana, hein? É isso aí. A ideia é justamente isso, a gente fazer um vídeo discutindo as coisas e mandar um vídeo de algum carro que a gente já tenha feito. Então, normalmente, segunda-feira vai ser vídeo que nem a gente está fazendo esse agora, sobre alguma monitorização ou sobre um bate-papo entre eu e o Alex aqui. Sim. E na quarta-feira a gente solta um vídeo de algum carro que a gente fez na semana, tá bom? Isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado. Isso aí.